O pensamento ecológico de Pierre Dancerot. Distribuição Synapse. Pai da ecologia moderna, Pierre Dancerot é conhecido mundialmente por seu trabalho na dinâmica das florestas. Ele construiu uma ponte entre as ciências naturais e as ciências humanas. Autor de 600 artigos científicos e livros, recebeu 15 títulos honorários. Ele também está presente no compêndio dos 2.000 maiores intelectuais do século XX. Eu sempre digo que não devemos confiar nossa memória aos computadores, mas do que está impresso em nosso cérebro. A consciência do que veio antes de nós, o que fizemos, vivemos e sofremos. Esta é a fonte a qual devemos recorrer para tomar importantes decisões. De onde viemos? Viemos de uma evolução orgânica que teve algumas falhas. Outros tipos de homens existiram antes do aparecimento do Homo sapiens. Aconteceram falhas. O desenvolvimento levou do homem de Neandertal para o homem como o conhecemos hoje. O homem que teve que travar uma guerra contra os elementos, se comportou como os outros animais anteriores a ele, lutou em autodefesa, desenvolveu poder e tornou-se superior com o aparecimento da fala. Temos dominado os recursos naturais. Alcançamos um extraordinário nível tecnológico que nos permite exercer sobre a matéria, assim como sobre todo o planeta, um impacto descontrolado, pouco motivado pela sobrevivência a longo prazo. É onde nós estamos hoje. Os ricos e os poderosos detêm o monopólio sobre os recursos do planeta. Os controles são vagos, a privatização tornou-se um mito. O relaxamento do controle é hoje uma grande ameaça. Temos que tomar uma atitude contra a ideologia neoliberal que nos leva a um beco sem saída, a um fracasso que pode muito bem ser o último. Temos tudo o que precisamos para ser felizes. Temos água, florestas, plantas e animais. Somos os donos da terra, abençoados aqueles que herdarão a terra. Temos que ficar cheios de admiração. Uma admiração que cria responsabilidade a partir do momento que desenvolvemos um sentimento pela natureza, respeitando a natureza, respeitando animais, plantas, água e terra. Isso está tomando conta de nosso universo através da ciência e da poesia. Caminhos que levam a um entendimento que pode nos salvar dos desastres que nos ameaçam.
esta adorável samambaia, a samambaia fêmea, a samambaia das florestas descansando nas sombras. As orquídeas têm as menores sementes entre todas as flores. A mais leve brisa as leva para longe. Desde o início de minha carreira, faço parte da grande comunidade internacional de cientistas que, onde quer que se encontrem, como por exemplo na Unesco, devem trocar ideias e tomar decisões. Decisões? Claro. Porque a metodologia científica carrega limites que são basicamente científicos, mas também existe a necessidade da compreensão. Por exemplo, se nos perguntarmos, como sempre fazemos, o que é uma árvore? Uma árvore é uma planta lenhosa e alta. Mas alta quanto? 5 metros? 8 metros? E o que é uma floresta? Uma floresta é uma reunião de muitas árvores grandes. Elas ficam muito próximas, 60% de cobertura, 40%. Então, são decisões arbitrárias a serem feitas. Para entender a dinâmica da floresta, devemos conhecer as exigências, as tolerâncias, as capacidades de cada espécie de árvore. Não apenas das árvores, mas também dos arbustos, das plantas herbáceas, musgos e líquens. Isso forma um verdadeiro complexo social, a sociologia da planta. La sociologie végétale. Por volta de 1939 ou 40, voltei da Europa. No início, me distanciei de meus mestres europeus, dando mais importância do que eles à estratificação. Na descrição das comunidades de plantas, eles enfatizavam o registro específico e a taxonomia. Eu senti que tinha que me dissociar daquele tipo de metodologia, onde se descrevia as estruturas e a biomassa. Então, em 1942, o conceito de ecossistema foi criado. Ele foi adotado pela maioria das pessoas que faziam pesquisas com plantas. Assim, nos anos 40 ou 50, coloquei em prática esse conceito de estrutura usado como metodologia e o apliquei em muitos ambientes. Clintonia. Clintonia, os ursos adoram, eles a comem. Este é um ambiente pioneiro puro. Plantas, animais e homens são seres ambiciosos, fortes e corajosos. Eles têm meios limitados, mas mostram uma tremenda capacidade de resistência ao excesso de luz, vento, frio e a todos os desafios meteorológicos e minerais. Dessa maneira, os líquens podem se manter. Aqui você poderia achar que está olhando para um pedaço de pedra, mas na verdade você não vê a pedra, já que ela está coberta por mais de 10 espécies de líquens. Assim, os musgos responderão à pequena umidade que os líquens retêm sobre a pedra. Sua função é dar início ao processo de trocas entre o mineral e o vegetal
e também transformar o mineral numa massa vegetal através da sucção de 3 gotas de água que ocasionalmente caem. Os músicos então se aproveitam dos líquens. Os pioneiros recuam frente aos organismos melhor equipados e capazes de maior produtividade. Em seguida, surgem as plantas vasculares, seguidas das plantas com raízes, mirtilos, samambaias e bordos. Álamos e bétulas estão prontos para invadir. Em 300 anos, a floresta terá avançado muito. Este é o início de uma grande aventura cujo clímax será uma floresta completamente crescida. Entretanto, com este estudo cuidadoso, feito planta a planta, é medida a abundância de cada espécie. Cada camada de cobertura é medida. Agora falta expandir esse estudo para toda a América do Norte e, em seguida, para um contexto mundial. Um processo em que eu e meu colaborador, Daniel Garneau, estamos agora envolvidos. A ideia é fazer um mapa numa escala muito pequena, que seria de 8 milionésimos. Um mapa do que as plantas cobriam antes da intervenção do homem. Não é um mapa do atual estado da vegetação, mas sim do que havia existido dentro do ciclo climático atual. Assim, os pesquisadores, naturalistas, cientistas, também são artistas. Eles trabalham pela alegria que conseguem com suas descobertas, ampliando as fronteiras da ciência. A sociedade lhes perguntará: qual a utilidade disso? Para quem vocês estão trabalhando? Bem, este mapa é um documento pedagógico muito útil, principalmente para pessoas envolvidas em projetos de desenvolvimento territorial. O mapa deverá ser a primeira referência. Como era o Vale de St. Lawrence? Como era a bacia amazônica? Como eram os desertos do México antes da intervenção do homem? Nos anos 40, todas as referências estavam no ecossistema. O que é um ecossistema? Bem, é um todo coeso. Uma massa de animais e plantas animadas por agentes. Estes são árvores, arbustos, insetos e outros animais. Onde os agentes estão presentes, eles são mantidos com certos processos: respiração, fotossíntese, crescimento. Assim, eles competem uns com os outros, mas também colaboram. O ecossistema era representado nos livros-texto com o que se chamava de níveis tróficos. O nível mineral, o nível vegetal, o nível dos animais herbívoros e o nível dos carnívoros.
Mais tarde, quero expandir a noção de ecossistema para incluir as terras cultiváveis e até mesmo as paisagens urbanas. A expansão da noção de ecossistema permitiu uma possível aplicação em todos os espaços existentes na superfície do nosso planeta. Isso me levou a fazer um pequeno desenho e depois um modelo. E este modelo foi chamado de Bola das Setas. O primeiro nível, um nível trófico, onde os recursos são transformados. Esta é a base da bola: solo, ar e elementos inanimados. Depois, vegetação, usando recursos liberados pelo solo e os transformando em matéria orgânica, matéria vegetal. O último é a principal fonte para insetos e outros animais capazes de se alimentar de plantas, os seres herbívoros. Este é o terceiro nível. No quarto nível, temos os animais carnívoros, que também podem ser onívoros. Sendo assim, encontramos uma sucessão de recursos biológicos em que as setas que saem do nível mineral podem chegar bem lá em cima, da mesma maneira acontecendo com a seta dos vegetais. Assim como há uma descida paralela do outro lado. Animais mortos e plantas degradadas são depois reciclados para o nível dos minerais. Mas isso não me satisfazia. E comecei a pensar que se ousássemos expandir a ideia de ecossistema para espaços que foram modificados pelo homem, deveríamos ter mais 2 níveis. O quinto nível, investimento, é o estoque de recursos recicláveis, como a madeira nas árvores, o mel das abelhas, a represa dos castores e, é claro, a moradia do homem e até mesmo a sua conta bancária. O sexto nível é o controle. O poder de agentes como vulcões, árvores, castores, guepardos, para transportar recursos de um nível trófico para outro. O homem está sempre no topo da bola de setas. Em seu pomar, é ele quem decide livrar o local de qualquer vida vegetal, exceto sua macieira e sua pereira. Um cruzamento numa cidade é um local apropriado para se analisar a cidade como um ecossistema. Acredito firmemente que a cidade pode ser analisada e observada como um ecossistema, tanto quanto as florestas ou terras cultiváveis. Se estamos num ecossistema, no meio dessa multidão muito ocupada, devemos perguntar quais são os recursos aqui. Se tem sido possível erguer todos esses edifícios, a capacidade de suporte do solo deve ser boa. O que foi preciso para construí-los? De onde vieram os tijolos, a pedra e o metal? Esses materiais chegam a Montreal de jazidas distantes, fábricas de quase todos os lugares.
E sobre a produtividade vegetal. Existem árvores, até mesmo flores, mas a produtividade é pequena. É tudo puramente decorativo. Então estamos no nível do investimento. À nossa volta, há todo tipo de investimento. Alguns são mais impressionantes, outros mais decorativos. Outros vêm de um período anterior em que se olha para aquela parte da paisagem e se pergunta qual teria sido o controle, já que a progressão ecológica nos faz questionar esse controle. Teria havido um plano antes que essa anarquia acontecesse? Para a justa posição de todos aqueles materiais de construção, para a existência de todas aquelas construções horríveis que não respondem às necessidades estéticas? A própria natureza está presente aqui. É só olhar para a montanha. O que se vê? Uma floresta que nunca foi cortada, não está em seu estado original, seu estado primário, mas, não obstante, é uma floresta natural. Aqui, as mensagens chegam de todas as direções. Existe a mensagem comercial: compre, compre, compre. Você não precisa, mas compra de qualquer maneira. É claro que você pode gastar. Depois tem o nome de grandes companhias, conglomerados de todas as partes do mundo. Forças convergem para cá. Decisões são tomadas em todas as partes do mundo. Aqui não se produz nada. O consumo é abundante. Sendo assim, gerentes e proprietários investem maciçamente em vegetais naturais e elementos animais, fazendo-os virar pão, engarrafando-os ou transformando-os. Temos sucos, tomates, suco de tomates, suco com tomate aipo, 8 tipos de vegetais, tudo o que aconteceu em outro lugar no mercado mundial. Dadas as origens mundiais, dos Alpes, dos Pirineus, das planícies holandesas, dadas a todas aquelas mais diversas origens, pode-se fazer uma viagem pré-gastronômica sem nem mesmo experimentar. Esse ecossistema não produz nada. Ele recebe produtos. Ele investe na aquisição de bens que são oferecidos aos clientes. A palavra cliente é muito importante em ecologia. Produtor, cliente, consumidor. Temos aqui processos ecológicos com uma escala muito alta. Nesses anos de tão pouca motivação, sou como o inverno na faia. E é de muitos desejos perdidos que meus galhos agora estão cobertos. Nos anos 30, quando eu estava estudando na França junto com minha mulher, vi algumas exposições de pinturas.
e, principalmente, muitas pinturas abstratas que ela me apresentou. Isso teve uma grande influência em mim. Me ocorreu que havia alguma coisa nos desenhos e nas cores que me permitiam concretizar realidades, minha própria percepção de realidades científicas. O homem é parte de um ecossistema, assim como os animais e as plantas o são. Mas ele tem um imenso poder de controle. Desenhei um esquete que ilustra a escala do impacto humano. A natureza oferece ao mesmo tempo recursos minerais, animais e vegetais num constante estado de equilíbrio. O próximo estágio é a coleta. Para se alimentar, os humanos pegam o que quer que encontrem em seu ambiente, causando assim uma pequena mudança na paisagem. Depois vieram a caça e a pesca e a necessidade de novas ferramentas. O estágio seguinte é a pastagem, onde o homem começa ativamente a mudar a paisagem. E depois é a agricultura, que está se tornando cada vez mais industrializada. Isso faz uma ponte natural que leva ao quinto nível, a indústria. A concentração de forças finalmente nos leva à urbanização. No próximo estágio, o homem atua para controlar o clima. Em seguida, o homem estende sua influência para o espaço. É a história da aventura do homem que eu quis representar neste esquete, a história do impacto do homem sobre o ambiente. No início, os humanos simplesmente colhiam o que a natureza oferecia. Eles não tinham poder algum sobre o ambiente. É uma fase submissa. As modificações aparecem com a caça e a pesca. O homem pode pescar em excesso. A caça pode ser super protegida. E isso acontece com frequência. O homem põe fogo na floresta para direcionar os animais e assim pegá-los com mais facilidade. Mas geralmente o homem não destrói equilíbrios existentes. L'homme n'arrive pas à défaire des équilibres qui existent. Mas com a agricultura e a pastagem chega uma verdadeira revolução. O homem interfere com processos biológicos. Ele seleciona certas espécies que normalmente não estão presentes no ambiente. Espécies que vêm de outros lugares, às vezes de muito longe. Ele destrói a floresta e substitui por formações herbáceas para alimentar o seu rebanho. Dessa maneira, uma grande mudança aparece, resultando num grande impacto. A destruição de estruturas importantes. Da agricultura, vamos para a indústria, represas criando grandes inundações. E o que dizer da urbanização, que cria altas densidades populacionais? A produtividade alimentar deixa de existir. É claro, existem alguns jardins ornamentais que realmente não produzem alimento. Há uma nova hierarquia de funções. Ela é dominada pelas necessidades intelectuais, culturais, comerciais e de comunicação. Agora vamos para a modificação do clima. Controle do clima. É bem interessante este controle do clima que nos permite semear nuvens e fazer chover onde não estava chovendo. Isso é positivo, útil. Mas e o controle involuntário?
Agora estamos enfrentando o aquecimento do planeta. É uma ameaça terrível, considerando-se muitos ângulos. Geralmente, as maiores desvantagens são vistas em relação à saúde do homem. O que temos que entender é o quadro inteiro, o cenário completo. Estudar a paisagem como um todo é extremamente importante, porque agora estamos indo mais à frente, além do controle climático. Estamos indo para o espaço estelar, alcançando Marte. O impacto humano sempre se mantém crescendo. Ao mesmo tempo, a distribuição de poder e riqueza é muito desigual. Devemos questionar a divisão de recursos ambientais. Que parte dos recursos, que fatia da torta do ambiente, caberá a um trabalhador de Montreal, a um camponês haitiano, a um presidente de empresa? Para descobrir, eu projetei um diagrama que chamo de torta do ambiente. É um questionário onde as necessidades são classificadas por categorias. Necessidades fisiológicas como comida, água, ar. Necessidades psicológicas, espaço, paz e sexo, e assim por diante. O questionário determina o grau de satisfação do entrevistado para cada necessidade. Está sendo um excesso ou, ao contrário, uma falta? Assim, pode-se determinar por um indivíduo, um grupo social ou até mesmo uma organização profissional qual o nível de satisfação relativa para aquelas diferentes necessidades. Em suas respostas ao questionário, este engenheiro de Londres revela muito sobre si mesmo. Isso vai nos possibilitar interpretar sua percepção do ambiente em que vive. Ele se queixa da qualidade do ar, mas parece não perceber nenhuma falta dos recursos naturais ou sociais. Ele está satisfeito com a ordem social em que vive? Não questiona. Ele está feliz com sua vida familiar e dá muita importância a um esporte tradicional que ele gosta. Por outro lado, sua visão do mundo para nos conflitos religiosos da Irlanda do Norte. E ele não está preocupado com o destino do nosso planeta, o qual, entretanto, ele acha miserável. E aqui estamos numa fazenda no sul da França, uma verdadeira sinfonia bucólica do século XXI. Um estabelecimento moderno onde os confortos tradicionais estão preservados. Pater meus agrícola. Meu pai era fazendeiro, orgulhosamente anunciava Virgílio. Cadê a lindinha da mamãe? Olha só, isso aqui é um gráfico do... É mesmo? Já sei que não gostou. É que está parecendo um mapa astral. É mesmo? E será que minha esposa pode fazer melhor? Hein? Faz? 2000 anos depois, numa família de classe média, este filho de fazendeiro, que na cidade era ator, se comporta de acordo com os padrões ecológicos que levam a uma economia mais severa. Esta família feliz sabe como aproveitar seus recursos. Ela pode aumentar seu aproveitamento repartindo. O fazendeiro responde ao chamado da sociedade, dando início ao empreendimento cooperativo. Eu tenho a impressão que
A safra deste ano vai ser muito boa. Eu também acho. A partir de suas respostas, você pode concluir que ele provavelmente gostaria de comunicações mais frequentes. No entanto, você percebe que ele se preocupa com a falta de equilíbrio, a privação e a miséria que prevalecem no mundo. As respostas dessa pessoa, que é assistente social e que encara misérias e privações relacionadas a causas econômicas que levam a efeitos ecológicos, serão diferentes. Por ser mãe solteira, muitas vezes fui preterida no aluguel de um apartamento. Como vai? Tenho problemas para sair com namorados porque tenho 2 filhas adolescentes. É muito difícil para mim. Com esse instrumento, é possível comparar o grau de satisfação de indivíduos de classes sociais muito diferentes. Você pode fazer um retrato de uma residência, um bairro, uma cidade. Você pode determinar onde estão as fragilidades e agir de acordo. Um processo analítico como este pode fornecer medidas excelentes para determinar uma ação. Mas, no mundo em que vivemos, mesmo aqueles que são cegos para a realidade, devem admitir que existem desigualdades gritantes na distribuição de recursos. Água, um recurso perfeitamente essencial, está em estado crítico. Populações inteiras de crianças pequenas morrerão numa idade muito tenra. Esses problemas poderão ser resolvidos um a um? Não, este é um pensamento ecológico. A necessidade é por um projeto muito mais global do que apenas um pensamento econômico e político. A ecologia é uma ciência, não uma religião. Ela pode oferecer uma melhor aproximação, uma visão melhor do mundo, que poderia levar a uma melhor divisão de recursos? Divisão de recursos é a palavra de ordem em todos os nossos países. Estamos enfrentando uma crise global. O que realmente está em jogo é a divisão de recursos. É por isso que eu acho e me sinto cada vez mais à vontade para dizer que aquele pensamento ecológico, não um pensamento econômico ou religioso, mas o pensamento ecológico faz uma melhor avaliação da circulação de recursos. Écologique, un inventaire mieux fait de la circulation des ressources. A ecologia é uma nova forma de humanismo, capaz de reunir outras ciências como a economia e a arte? Em meus estudos, nunca tentei deixar de lado as percepções poéticas e estéticas, imagens e transposições das belezas da natureza. Sempre estive extremamente preocupado com toque, gosto, visão, mudanças, odores e todos os aspectos sensoriais. Textura bonita? Muito bom.
Musgo para o caribu. Às vezes eu gostaria de ser uma vaca ou um caribu para comer isso. Me parece muito apetitoso. Os primeiros ecologistas se envolveram no vasto empreendimento de decifrar as leis da natureza, a dinâmica das rochas, da frutificação vegetal, do metabolismo e do comportamento animal. Já fomos muito longe, mas não longe o suficiente. Os cientistas ainda não acabaram de comer a maçã da árvore científica. Acreditamos ter conquistado a natureza. Acreditamos ser os reis da criação. Esses reis são idiotas. Eles não entenderam a principal mensagem da natureza, o chamado para a renovação de recursos. Alguns recursos foram criados há milhões de anos. Se os tirarmos em um único século, criamos o caos. Hoje estamos enfrentando uma tarefa de restauração que parece estar além da nossa capacidade. Ela vai além da nossa sabedoria, mas não além dos nossos meios. Temos os meios para restaurar o equilíbrio natural. O homem faz melhor do que a natureza. O homem faz mais do que a natureza. Os pássaros são os mestres do voo. Eles primam nas diversas operações que executam no céu. Formigas e cupins criam sistemas de ar-condicionado absolutamente extraordinários. Nós podemos ir muito, muito mais além. Podemos reorganizar de uma maneira sustentável os recursos que esgotamos. Esta é a tarefa que está nos desafiando. Existe muita conversa sobre biodiversidade, sobre colocar um fim no desaparecimento de todas as espécies do planeta, inclusive cobras e mosquitos. Nous n'avons pas fini de converser avec les serpents et avec les moustiques. A aventura humana é um fracasso? Perguntou Theodore Monod um ano antes de morrer. Sua resposta foi não. Já que nós levamos dentro de nós todos os recursos morais e espirituais necessários para agir contra este fracasso, para continuar com a aventura humana com outras intenções, outros meios. O panorama parece ser que vivemos durante os últimos 50 anos uma aceleração histórica sem precedentes na história do homem. Temos os meios mais sofisticados, meios que são os maiores, cada vez mais poderosos,
ameaçadores, mas cada vez mais aptos para encontrar soluções na corrida suicida em que fomos capturados. Teilhard de Chardin confirma isso em sua análise da evolução biológica do homem. O homem aprendeu a ficar ereto, a falar, a organizar. Ele criou formas para explorar a natureza, meios de troca, criações transmissíveis, da palavra escrita ao rádio, à televisão, à internet. Nós agora temos meios que estão além de nós. Nós não aprendemos. Não adicionamos elementos de sabedoria e previsão à origem e ao estágio de desenvolvimento de todos os meios que o homem dispõe para se comunicar. Não houve conversas suficientes antes de o Afeganistão ter sido bombardeado? Os terroristas poderiam ter resolvido de maneira diferente? Se o rico tivesse tratado o pobre com mais compaixão, os terroristas não teriam vivido com o terror que sentiram e com o terror que infligiram aos outros. Os regimes de terror e guerra são o triunfo da irracionalidade, do ódio, do ressentimento. Não estamos aqui ao nível dos meios, mas ao nível da motivação. Como podemos medir essa motivação? Como podemos seguir o exemplo de Nelson Mandela? Ele disse não ao ressentimento de uma maioria que foi oprimida de modo ignominioso durante um século e meio. De certa maneira, Mandela nos deu o protótipo das conquistas da mente. É onde eu deposito minhas esperanças. Que o homem mostre compaixão para com aqueles que nada têm, que estão em necessidade, que convivem com a doença e a morte e principalmente com a inveja, o ressentimento e o ódio. O inimigo número 1 é o ódio. O ódio precisa ser erradicado. Temos que pensar como Francisco de Assis, que começou a ter compaixão pelos animais. Meu irmão lobo, com os elementos, minha irmã lua. É um sonho, sim, é um sonho. Mas não existem mais muitos sonhadores. Não temos sonhadores suficientes. Temos realistas demais. Não se preocupe, a natureza humana é assim. Sim, pecado original. Nunca houve um pecado original. Adão e Eva nunca existiram. Podemos fazer melhor do que um Adão que nunca foi, que nunca provou do fruto proibido. O ódio é o fruto proibido. O ódio é o principal obstáculo para a fase seguinte da evolução humana. Temos que planejar. O problema deve ser considerado como uma estrutura ecológica. Devemos descobrir que alavancas devemos empurrar. Transmissão de dinheiro, de poder, de recursos, repartir ideias e alimento. Este mundo ideal está dentro de nosso alcance. Temos meios de alcançá-lo, mas não temos vontade. Vivemos num mundo de conforto e indiferença.
le confort et l'indifférence. Versão brasileira Telecine.